Alô, alô, ladies and gentlemen, professor poliglota Gustavo na área hoje para nós fazermos aqui um mega encontro e que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo na sua vida como estudante, porque finalmente você vai entender que existe uma grande diferença entre estudo e aprendizado e que normalmente se pratica o estudar e não o aprender, tá legal? Então esse encontro nós estaremos falando sobre um pouco de neurociência, um pouco de metodologia de aprendizado, exatamente para você tornar o seu estudo muito mais produtivo, convertendo ele, na verdade, em aprendizado, tá legal? Então, sem mais delongas, eu tenho aqui comigo uma referência para fazer citações, tá legal? Então, esse conteúdo talvez eu compartilhe com vocês ou não, vamos ver como que vai ser. Afinal, vai partir de um princípio aqui sobre a questão ativa do aprendizado, onde você não deve assistir às videoaulas sem fazer absolutamente nada. É muito comum as pessoas, por exemplo, abrirem uma aula em vídeo e simplesmente cruzar o braço e começar a assistir. E quando elas menos esperam e elas nem percebem isso, elas já estão pensando no que vai comer, se está com fome ou não, pensando no que deixou de falar em uma determinada discussão, o que curtiu ou deixou de curtir no final de semana, o que vai fazer nas próximas férias, o que vai fazer no próximo final de semana. Porque o nosso cérebro, quando ele encontra o nosso corpo em estado de inércia, ele busca trabalhar de alguma forma. Então isso é bastante comum. Então, quando estiver, por exemplo, assistindo a videoaula, é muito importante não ser passivo, e sim ser uma pessoa ativa, fazendo anotações, tudo que você achar interessante, mesmo que seja com o vídeo correndo, mesmo que seja pausando, voltando, adiantando o vídeo, é importante ser ativo, porque aí vem o princípio de estado de presença. E o que é esse estado? Não é o estado como São Paulo, Rio de Janeiro, mas sim o estado psicofísico nosso. Então, o que eu estou falando? O estado de presença é quando você conecta o seu corpo e a sua mente a uma determinada ação, a um determinado momento. Então, quando você for participar de videoaulas, for participar de encontros ao vivo, for fazer a leitura de uma apostila, por exemplo, a sua mente vai se conectar àquilo. Mas se você não conectar o seu corpo àquilo, facilmente a sua mente irá desconectar. Então, quando você estiver fazendo leituras, use canetas para fazer anotações. Então, olha só, eu tenho um exemplo aqui de um livro que eu estava lendo e veja bem, eu fui deixando tudo muito bem anotado com esses post-it que chama, se eu não estiver enganado. Como também, se você abrir as páginas, terão páginas que eu fui fazendo, fui grifando, veja bem, está sendo grifadas e também usando várias outras cores aqui, por exemplo, usei uma caneta roxa que tinha aqui disponível para fazer menções em algumas fórmulas, tratando de matemática financeira. Então eu conectei a minha mente, porque eu estava lendo, mas também conectei o meu corpo fazendo anotações, fazendo alguma coisa ali que dá ao meu estado de presença. Isso é extremamente importante. Um outro tópico muito importante é que a escrita é uma grande maneira para se melhorar. Então, você está assistindo um vídeo aula e está montando o seu resumo, isso vai ser muito importante. Possa ser que no início você não aprenda tudo, saiba tudo, mas se você assistir a videoaula, ou também assistindo a videoaula, depois lendo a apostila ou lendo algum normativo, algum material complementar, você fazendo anotações ou grifando, que seja a metodologia que você encontrar, possa ser que você não consiga aprender tudo logo de primeira ou de segunda. Mas eu garanto para você, você vai lembrar que viu daquele assunto.
É muito comum as pessoas estudarem e de repente chegam em algum tópico e elas se perguntam, afinal, eu vi isso? Afinal, foi passado esse conteúdo para mim? E aí ela tem que começar a revisar tudo para ver se ela localiza aquele conteúdo. Então, fazendo esse trabalho de escrita, fazendo um bom resumo, e um bom resumo não é aquele cheio de caneta colorida, cheio de desenho, letra bonita, aquelas letras trabalhadas. Não. Resumo, normalmente 3 cores de caneta no máximo, ideal 2, mas pode usar 3. Preta, vermelha e azul. E aí você monta uma hierarquia de importância para essas 3 cores. Resumos bastante objetivos, porque esses resumos, eles precisarão ser revisados na reta final da sua preparação, frequentemente, ali, por exemplo, diariamente ler tudo, porque também é uma cilada de muitos que estão estudando focar somente naquele conteúdo extremamente difícil e negligencia a revisão de outros conteúdos até grandes ou até gigantes, que são conteúdos fáceis. E aí chega na prova, aqueles conteúdos super fáceis, acerta metade, acerta 80%. O ideal de conteúdos fáceis é você acertar tudo. E os difíceis, obviamente, tentar trabalhar ali no que for mediano, no que for difícil, e às vezes há algumas questões super difíceis, mas quando se trata de questões fáceis, deve-se trabalhar com alta performance, acima de 90%. Então, fazer a revisão de tudo e não somente aquele conteúdo que você tem dificuldade é extremamente importante. E a revisão ela vai se dar por um bom resumo montado. Então, usando palavras-chave, usando anotações, que você faça uma anotação ali em uma linha e você se recorde de todo um contexto, tá legal? Não vá fazer um resumo de 50 páginas, porque você não vai ler 50 páginas diariamente. Então busque otimizar o seu resumo, tanto na escrita, e não vá gastar energia fazendo colorido, enchendo de firula. Não drene a sua energia para coisas estéticas e que não terão usufruto para você. Foque em algo produtivo, otimizado e vai ser sucesso, tá legal? Outro ponto extremamente importante é dormir bem. É extremamente importante dormir bem e também não prejudicar um negócio que está no nosso cérebro chamado memória. E como que você prejudica isso? Você prejudica principalmente consumindo em excesso estimulantes. Açúcar, que são os carboidratos de rápida absorção, então qualquer tipo de açúcares, energéticos que tem açúcares, tem a taurina e a cafeína, e tem alguns casos em específicos, pó de guaraná, são coisas que estimulam a pessoa a ficar acordada, mas pro longo prazo isso prejudica demais a memória. Então, de todos aqui, o mais comum é o doce, obviamente, né, o consumo de açúcar processado em doces e afins, e também o café. Diga-se quem trabalha em mercado financeiro ou em diversos setores, o café é um grande aliado, mas para os estudos ele é um grande vilão, porque no longo prazo ele vai prejudicar a sua memória, e aí você vai ter dificuldade de recordar, pelo menos aonde você viu o conteúdo, mas no longo prazo também a fixação do conteúdo vai ser prejudicada. Então toma muito cuidado com esse consumo de estimulantes, tá bom? Uma coisa legal de você trabalhar é trabalhar com as suas reservas mentais. Porque vamos imaginar que o cérebro ele é uma caixa cheia de compartimentos. E ali existem reservas mentais. E muitas das vezes, quando você tem dificuldade com um tema, o ideal é você fazer uma conexão com o assunto antes de assistir. Por exemplo, você ouviu falar que derivativos é um tema extremamente difícil. Então, o ideal é você se conectar com alguma coisa, ver na bolsa de valores, mesmo que você não entenda muita coisa, mas você faz ali uma devida conexão mental para depois ir assistir todo o conceito, todo o material técnico, tanto em videoaula como também em apostila. Isso também, além das reservas mentais, nós temos os famosos vazios, crie vazios, que é exatamente isso que eu estou te dizendo.
Quando você vai ver algum conteúdo e aí fica espaços, quando você vê ele de forma superficial, espaços são criados e eles ficam vazios dentro da sua mente. E na videoaula você vai complementar. Então você ouviu lá, eu vou assistir alguma coisa lá, um material sobre fechamento de mercado. E aí ele vai e fala assim, o índice Bovespa fechou em 68 mil pontos. Um exemplo, tá bom? E aí você pergunta, mas o que é um índice Bovespa tal? Aí quando você for entrar no mercado de derivativos tal, você vai ver sobre contrato futuro de Bovespa, do índice Bovespa. Então lá atrás você criou um vazio e agora você está complementando. Isso que eu estou dizendo não precisa fazer absolutamente tudo. Você vai, obviamente, abraçar aquilo que for mais viável para você. Estudando aqui com nós temos toda uma metodologia de ensino para vocês efetivamente buscarem o aprendizado. Então, por exemplo, criar vazios, fazer conexões com os conteúdos, não tem a necessidade. Afinal, nós estamos aqui para entregar um conteúdo o mais claro possível. Pode ser difícil? Pode ser difícil, mas o nosso objetivo sempre é entregar um conteúdo da melhor forma possível. Mas para a vida, para tudo que você possa fazer, são ferramentas. Outra coisa que nós trabalhamos dentro da nossa metodologia é a quebra de padrões de estudo. É muito comum aqueles que só querem assistir videoaula, aqueles que só querem ler apostila, aqueles que só querem fazer exercício ou não fazer o exercício, a prática efetivamente às vezes é o maior vilão, não é verdade? Mas a quebra de padrão ela é muito importante, então por isso que aqui vocês têm acesso às videoaulas gravadas, às apostilas, aos encontros ao vivo, aos comentários em vídeo, aos simulados, enfim, vocês têm uma gama de quebra de padrões daquele mesmo conteúdo. Então você vai ver sobre, por exemplo, fundos de investimento, você vai ver em videoaula, você pode ver em apostila, você pode ver numa prova oral comigo, por exemplo, como você também pode ver no simulado. É tudo o mesmo conteúdo, mas de padrões diferentes e que ajudará demais você no seu aprendizado, tá legal? Outra coisa é sobre você trabalhar agora um pouco o seu cérebro antes mesmo de colocar ele para aprender. Que é o seguinte, existe um conceito dentro da neurociência que é um estímulo, um pensamento, um sentimento, uma ação e um resultado. E antes de eu explicar isso, eu espero que vocês já estejam fazendo aquilo que eu recomendei lá no início. Não assistir esse conteúdo de forma passiva, e sim ativa. Então eu espero que a esse ponto você já tenha alguma coisa marcada em algum lugar, que seja escrito na mão, que seja escrito num papel, num bloco de nota, onde for. Mas eu não quero imaginar que vocês, ouvindo o meu conselho, estejam assistindo isso de forma passiva, tá legal? Então, reforçando, forma ativa sempre, porque é dessa forma que você vai conseguir absorver melhor o conteúdo passado, tá bom? Então existe vamos dizer, essas 5 etapas: um estímulo, um pensamento, um sentimento, uma ação e um resultado. Um estímulo, eu vou me determinar a estudar. Um pensamento, eu vou passar. Um sentimento de desafio, uma ação, eu começo a estudar. O resultado é o sucesso, por exemplo, na aprovação da sua certificação. Então é muito importante você trabalhar a sua mente, o seu interior, objetivando aquilo que você deseja. Você não vai conquistar se realmente não for o seu objetivo. Então é preciso de um estímulo, é preciso, a partir desse estímulo, gerar um pensamento. E esse pensamento tem que gerar um sentimento. E o ideal é que esse sentimento seja positivo, de desafio, de alegria, de se reinventar, enfim. Aí você precisa efetivamente agir. Tem muita gente que para nessa terceira etapa, que por fato é o meio do caminho, onde ela gera o sentimento, mas ela não entra na ação, que geralmente é o grande empecilho de muita gente, por causa de medo, principalmente. Então, gera uma ação, se determine, vá lá e faça, e o resultado será o efeito do que você fez aqui nessa quarta etapa e também na terceira etapa, tá legal?
Coisa para a prova é extremamente importante. O conteúdo tem que ser entregue, obviamente, esse é o nosso papel aqui. Nós entregaremos o conteúdo para você. A atenção na prova é extremamente importante. A atenção a todo momento, na verdade, é o estado de presença. É no estudo, é no dia da prova, em todo momento você precisa ter atenção. E tem um grande vilão aqui chamado controle emocional, que é extremamente importante. Existem, na verdade, diversos casos de alunos que ficaram nervosos, como alunos também, a grande maioria, que controlam esse emocional. Porque o emocional é o maior vilão de qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Seja para conhecer os pais da futura ou do futuro namorado, namorada, seja numa entrevista de emprego, seja em algum lugar novo, por exemplo, entrou na empresa, está indo na academia, seja no dia da sua prova, nós somos movidos por emoções e o controle emocional é extremamente importante. Então, existem ferramentas que é ideais para você trabalhar, caso de fato você seja uma pessoa bastante emotiva, tá legal? Outro ponto muito importante é que o pior erro é saber o que não sabe e não buscar saber. Olha só que frase esquisita, mas ela tem uma força muito grande. O maior erro das pessoas é quando ela sabe. Por exemplo, ela sabe. Eu preciso tirar a minha certificação. Só que ela não vai em busca de tirar a certificação dela. Então, o pior erro para qualquer um é saber o que não sabe, ou, por exemplo, não sabe um conteúdo, ou saber o que precisa fazer e não buscar fazer ou não buscar saber. Então, eu estou com muita dificuldade em derivativos. Tá bom, existe toda uma estratégia de provas, mas existe o que nós vamos chamar de dia do checkmate. Derivativo não entra na minha cabeça por nada. Então vamos pegar um domingo e vamos dar um checkmate nesse derivativo. Vamos acabar com ele. Ali vai ser o checkmate nele. Vou passar o dia todo se for preciso, mas eu vou entender derivativos de uma vez por todas. Se ao final o derivativo te deu um checkmate, veja bem, derivativos normalmente é um conteúdo que tem pouco peso em algumas certificações. Então, olhando a estratégia de prova, nós podemos ali talvez deixar um pouco de lado. Outras certificações exigem, inclusive, um percentual mínimo de acerto num módulo todo chamado derivativos. Então, aí não tem como. Aí é trabalhar conjunto de nós aqui, esclarecendo suas dúvidas. Existem todas aquelas ferramentas que eu mencionei para vocês, que é extremamente importante você usar para o seu período de aprendizado, tá bom? Existe aquela regrinha 40-60, 50-50, enfim. O que é? Geralmente você vai dedicar a menor parcela, e aí não vamos recomendar algo de 50-50, mas aí é você que vai decidir qual vai ser essa parcela de cada um, a depender do seu nível para determinado assunto. Isso você consegue facilmente raciocinar. Mas aqui é o ponto importante que eu já mencionei. Muitas pessoas negligenciam todo o conteúdo por causa de um conteúdo específico, porque ela tem muita dificuldade. Então aqui essa regra 40-60, 30-70, 80-20 vai depender. Aonde a menor parcela você vai dedicar ao que você tem maior dificuldade, as questões que você errou, e a maior parcela é a revisão de todo o conteúdo. Então, 40% do meu tempo eu vou me dedicar para os temas que eu errei, para os temas que eu tenho muita dificuldade, mas os meus 60% do meu tempo eu vou revisar todo o conteúdo. Mas eu tenho dominância sobre sistema financeiro, sobre renda fixa, sobre economia. Faça a revisão, porque se você tem um domínio, a revisão só vai favorecer esse teu domínio, para no dia da prova você, por exemplo, gabaritar esses módulos. Então, menor parcela para aquele tema difícil e o restante do tempo para tudo o resto, tá legal? E aí, vamos lá, os 5 Qs do estudo, né? Quanto, quando, qual lugar,
quais os meios e tem o ali, né, o que estudar. Então, quanto tempo estudar? O ideal é estudar que nós estamos falando é quando você está aqui, ó, na cadeira de frente com a tela assistindo. Então, algo em torno de 2 a 3 horas, a depender muito da produtividade que você tem capacidade. Eu poderia dizer para vocês que vocês podem ficar 1 hora, vocês podem ficar 5 ou até mesmo 12 horas, que existem situações como essa. Mas o ponto que eu quero abordar com vocês é a questão de produtividade. Tem pessoas que conseguem ficar na cadeira durante 1 hora, é muito produtivo, e o resto não consegue ser produtivo. Então, de repente, está lá, continua estudando. Ah, mas começa a pensar em outras coisas. Esse cara aqui, ó, começa a ficar mais atrativo, aí tá rodando a videoaula e tá lá no celular respondendo mensagem, vendo videozinho em rede social e a aula lá rolando. De repente passou 3 horas de estudo, mas será que valeu a pena ficar por 3 horas? Será que valeu a pena ficar por 12 horas? Então, meu ponto que eu quero bater aqui mais uma vez é a produtividade. Se você tem uma produtividade muito baixa, tipo, fico 30 minutos assistindo videoaula, já era. Perdi toda a minha concentração, perdi o meu estado de presença. Deu 30 minutos, perdi meu estado de presença. Vamos trabalhar com disciplina e foco para você aumentar isso. Mas é extremamente importante você respeitar os seus limites. Obviamente, o ideal é ali algo em torno de 2 a 3 horas de estudo por dia. Se você consegue ser produtivo mais do que isso, maravilha! Aproveita o seu máximo de produtividade e o tempo disponível e arrebenta. O seu tempo vai ser encurtado aí, por exemplo, para buscar uma certificação ou faça revisões com maior periodicidade se você tem essa maior produtividade. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito mais a fixar o conteúdo. Existe também uma ideia que é o seguinte: alguns conteúdos, a teoria vai ser suficiente. Então, por exemplo, um conteúdo que eu julgo que a teoria ela é suficiente para se entender é os fundos de investimento, quando você está aprendendo sobre as composições de carteira, né? Então existe lá o fundo renda fixa, vai existir o fundo de ações, vai existir os fundos multimercado, e existe percentuais. No mínimo tem que colocar 80% em renda fixa, no mínimo 67% em ações, no mínimo 80% cambial, o multimercado é livre. Esse conteúdo, ele é muito simples e a parte teórica, a parte conceitual dele é o suficiente para você fixar o conteúdo e aprender. Mas existem outros conteúdos que não tem como. A teoria não basta. Você vai precisar praticar e muitas vezes praticar por muitas e muitas e muitas vezes. É o exemplo da matemática financeira, daquela ferramenta incrível chamada HP12C. Não tem como você assistir uma aula comigo, que sou o professor aqui de matemática da escola, sou o professor de HP. Não basta você assistir uma aula, por mais incrível que você possa achar, ou talvez achou normal, somente a aula não será suficiente. Não tem como. O Gustavo pode ter abordado absolutamente tudo que cabia. Se você não praticar, você não vai conseguir fixar o conteúdo, porque é característica daquele conteúdo a exigência de se praticar. Então, há conteúdos que você vai ver o conceito, você vai ver a teoria, maravilha, você vai conseguir fixar, em outros conteúdos que você vai ver a teoria, e aí quando você for fazer, por exemplo, umas questões, ou você fazer um simulado, você toma aquele baque e fala assim, e agora? O que eu faço? Talvez se você já fez algum estudo para a certificação, você sabe do que eu estou falando, né? Tem conteúdos que você passou, assistiu as videoaulas de forma passiva, nossa, maravilha, tal. Chega na hora do simulado, toma um baque e fala, e agora? A matemática, às vezes, é dessa forma, mas é super normal, é uma coisa natural, não precisa se assustar quanto a isso, tá legal? Conteúdos, a teoria será suficiente, conteúdos, a prática serão necessárias, e aqui, mais uma vez, vocês terão todo o suporte para que isso torne possível. No exemplo da matemática,
tem esse rostinho aqui lá, toda a questão do simulado. Tem o Gustavo com uma HP12C na tela, mostrando o passo a passo de como fazer. Nossa, mas eu vi que eu já fiz questão de capitalização composta e esqueci. Faz parte. Ah, mas veio de uma forma diferente. Faz parte. Com o tempo, você vai adquirindo. É a mesma coisa de quando você está dirigindo, aprendendo a dirigir. No início, nossa, aquele negócio de tira o pé da embreagem e acelera um pouquinho é complicado. Mas conforme o tempo vai passando, você nem pensa mais em fazer aquele movimento. Para quem dirige, sabe do que eu estou falando. No início, é aquele negócio, sua mente está 100% focada nos movimentos do seu pé e você erra. O carro vai morrer, porque vai soltar a embreagem, ou vai dar aquele acelerão, vai dar um tranco no carro. Mas com o passar do tempo, sua cabeça nem está mais pensando em fazer aquilo na troca de marchas, porque se tornou algo natural. A matemática é muito parecida com isso. Tá legal? Galera, então esse é o conteúdo de metodologia de aprendizado, um pouco do que envolve o nosso cérebro. Então lembra, estudar vai ser adquirir memórias de curto prazo. Aprender é adquirir memórias no longo prazo. Então olha só, o português você aprendeu. Você não precisa ler um livro ou alguma coisa para relembrar como fala o português. Então você aprendeu. Alguns conteúdos você somente estudou. Naquele momento você lembra do conteúdo, passado 1, 2 ou 3 dias você já esqueceu aquele conteúdo. Então é extremamente importante focar no aprendizado. Praticando vai ser extremamente importante. Então existem algumas ferramentas que nós disponibilizamos, por exemplo, a prática de exercícios. Então vai lá no simulado e efetivamente pratica aquilo que você viu. Existe, por exemplo, as provas orais, onde não existe enunciado, não existe 4 alternativas. Eu faço as perguntas para os alunos, ou eles sabem ou eles não sabem, porque não tem enunciado para dar um auxílio, não tem alternativa para talvez ajudar a relembrar um conteúdo que talvez ficou perdido na memória. Então são ferramentas que eu gosto de dizer que é para colocar o teste a fogo. Colocou o teste a fogo, tudo que passa pelo fogo, por exemplo, o aço sai mais fortificado, e é isso que tem na prática. Uma outra ferramenta que eu fiz quando eu estava estudando para minha primeira certificação foi falar o conteúdo com alguém aqui de casa. Então, pai, mãe, esposa, enfim, quem tiver aí com você, coloca ele sentadinho do seu lado. Aí é muito importante você ter o seu material de resumo na mão dele. E aí foi isso que eu fiz. Tinha todo o material de resumo, entreguei as folhas e fui falando tópico por tópico do que estava anotado ali. E a pessoa que estava comigo, ela foi confirmando, tá certo, você falou certo isso. Não, falou errado. Aí revisava, tal. Então é uma baita ferramenta de revisão também, as pessoas que estão aí pertinho de você, tá legal? Qualquer dúvida, entre em contato com nós através aí das nossas redes. Existe meu Instagram, @gustavomendes.mf. Tem o LinkedIn também lá, linkedin.com/GustavoMendesMF. Como também aqui na plataforma, o meu WhatsApp, a comunidade de alunos. Estamos à disposição aí para suas eventuais dúvidas sobre esse conteúdo e também sobre o decorrer dos seus estudos e as suas dúvidas daí quando for surgir, tá legal? Um abraço e até o nosso próximo encontro.